Naquela tarde a sogra abraçou a nora com um gesto de hospitalidade e disse: Entre Clarice, sinta-se em casa e não se esqueça que você é uma convidada. Clarice humildemente sorriu e seguiu Jonas para seu quarto. Seu marido fechou a porta, abraçou sua esposa e disse sorrindo: Aqui Clarice, você e eu finalmente somos uma família. No jantar a sogra disse: Não durma até tarde, amanhã você vai me ajudar a fazer o café da manhã, temos uma família grande. É claro, Clarice disse sorrindo. A família do seu marido era de fato grande, 4 irmãos e uma irmã. O pai de Jonas construiu uma casa grande para sua família antes de deixar este mundo, e havia espaço suficiente para todos. Cada membro da família tinha seu próprio quarto grande. Quando Clarice e Jonas decidiram se casar, Jonas disse: A casa é grande, há espaço suficiente para todos e você não ficará entediada enquanto eu estiver no trabalho. Jonas trabalhava em turnos na equipe da fábrica de processamento de madeira localizada a 5 quilômetros do município. O salário era bom e por isso decidiram que Clarice não trabalharia e se dedicaria a criar conforto e aconchego em sua pequena família. A decisão deles foi apoiada pela mãe de Jonas. Sua sogra acreditava que o propósito da esposa era cuidar de seu marido, então haveria um jantar quente e delicioso esperando por ele, uma casa limpa e uma esposa amorosa. Eva, sua sogra, disse que teve que trabalhar a vida inteira sozinha e cuidar da casa desde muito nova. De manhã Clarice acordou cedo como prometeu, e ajudou Eva a fazer o café da manhã. Depois de se despedir do marido para o trabalho, ela lavou a louça e foi para os quartos. Ela teve que arrumar a cama, limpar e arrumar suas roupas. Enquanto ela fazia os afazeres, sua sogra entrou no quarto sem bater e disse: Quando você terminar aqui, limpe os outros quartos também. Depois comece a fazer o almoço, pois quando Sofia voltar da escola, eu quero que ela coma uma sopa quente imediatamente, porque o tipo de comida que tem na escola dela é só lanche e estraga o paladar da menina. Clarice não disse mais nada depois disso. Ela percebeu que não podia ficar o dia todo sem fazer nada e que ela deveria ajudar em tudo, afinal Eva era mãe de sua nova família. De manhã Clarice seria a primeira a acordar e fazer o café da manhã, então depois de se despedir de todos, ela iria fazer a limpeza da cozinha, lavaria a roupa e passaria. A sogra mandava Clarice pegar a roupa de todos, os lençóis dos meninos e um monte de outras coisas. Quando Clarice decidiu usar a máquina de lavar pela primeira vez, ela desligou a máquina imediatamente. O que há com você? Essa coisa é cara, só usamos para roupas específicas. Além disso, você precisa economizar eletricidade, isso não lava direito, é mais confiável fazer com as mãos. Não é difícil, lavei com as mãos toda a minha vida e não estou nem um pouco cansada disso. Todo dia era assim, cheio de ordens como: Clarice, limpe o quarto do Léo, ele comeu em seu quarto novamente ontem, há migalhas por toda parte. Também lave o uniforme de trabalho de Noah, já faz 2 semanas que ele usa. Depois lave as calças de Léo, a blusa de Sofia e prepare a sala para Noah, pois ele tem uma reunião. Clarice estava circulando como um esquilo na roda, o dia todo servindo sua grande nova família. Eva não ajudava em nada, ela saía depois de dar as ordens e ia falar com os vizinhos o dia todo. Depois de alguns meses vivendo assim, Clarice não estava feliz por ela ter aceitado morar com a sogra. É melhor morar em um depósito ou dormitório do que assim, ela pensou triste. Mas não podia arriscar reclamar com o marido. Jonas notou que havia algo errado com a esposa, ela emagreceu, ficou mais pálida e com semblante abatido. Ele chegava em casa, ela já estava cansada e pronta para dormir todos os dias. O que está acontecendo, Clarice? Ele tentou fazer ela falar com ele, mas ela apenas balançou a cabeça e respondeu: Está tudo bem, estou apenas me acostumando com minha nova vida familiar. Para Eva, a sogra, aquilo não era nada demais. No passado as mulheres eram responsáveis por toda a casa e era um pecado reclamar dessa parte da vida de casada. Se o marido não bebesse e lutasse para trazer o dinheiro para casa era o que importava. Uma vez ocorreu um acidente na fábrica e Jonas foi mandado para casa mais cedo. Ele estava feliz por poder passar mais tempo com sua esposa. O homem foi à loja e comprou um bolo, uma garrafa de champanhe e voltou para casa todo feliz, porém ficou muito surpreso quando não viu sua esposa em casa. Onde está Clarice? Ele perguntou à sua mãe parada ao lado da cerca. Ela está no rio, sua mãe falou. Ela deve ter saído para passear, Jonas pensou e foi até o rio também.
Ele encontrou Clarice concentrada no que estava fazendo. A garota estava enxaguando a roupa e havia 2 tigelas enormes com a roupa ao lado dela. Seu marido então falou: "O que tudo isso significa? O que é toda essa roupa? E mesmo assim, por que você não usa a máquina de lavar?" Clarice levantou-se de joelhos, aproximou-se do marido, colocou a cabeça no peito dele e começou a chorar. Preocupado, Jonas abraçou a esposa e disse-lhe para lhe contar tudo o que ela estava segurando dentro de si. Ela contou tudo e seu marido enlouqueceu. Jonas falou com raiva: "Vamos embora." Ele jogou a roupa de cama nas tigelas, colocou-as em um carrinho ao lado deles e correu para a casa da mãe. "Eu trouxe minha esposa para casa e não uma empregada para você", ele gritou quando viu Eva. "O que ela reclamou?" disse sua mãe. Sofia já havia voltado da escola e estava parada ao lado de sua mãe olhando com raiva para Clarice quando disse: "Ela não tem motivos para reclamar, pois não casou com um homem rico que vai contratar uma empregada." Jonas, extremamente irritado, falou: "Não estamos mais no século 17, e não quero que minha esposa estrague sua saúde enquanto se curva para servir meus parentes preguiçosos. E por que você não a deixa usar a máquina de lavar?" Eva então falou: "Você sabe quanta eletricidade ela usa, filho? E por falar nisso, sou eu quem pago." A discussão acabou sendo barulhenta. Os irmãos de Jonas que voltaram do trabalho se juntaram e ninguém queria perder a empregada, então por isso todos escolheram o lado da mãe. Mas Jonas era imparável. "Minha esposa não vai mais trabalhar para você. Felizmente papai separou esta casa e eu tenho minha parte nela, é por isso que Clarice e eu teremos nossa própria casa. Amor, se eles te machucarem de novo de alguma forma me diga imediatamente", completou ele. Clarice disse alegremente que diria, mas a garota não conseguiria mais viver em paz daquele dia em diante. Ela estava livre das tarefas domésticas, mas a humilhação constante a culpando começou diariamente. Todos zombavam dela, não lavavam os pratos direito, diziam que ela não colocava a mesa corretamente, que ela não limpava direito e ela ainda não tinha permissão para usar a máquina de lavar. "Essa é a nossa máquina", disse a sogra mordendo os lábios com raiva. "Você se desconectou da nossa família, então não use nossas coisas, agradeça por termos deixado você usar nossos pratos", completou ela. Clarice não estava chateada porque cuidar das coisas só dela e do marido era melhor do que para 6, no entanto a calma dela só os deixou com mais raiva. Tudo então começou a sobrar para Sofia. Depois que Clarice parou de fazer os trabalhos domésticos, sua mãe a obrigou a fazer tudo na casa. Isso fez Sofia ter muita raiva de Clarice. Uma vez Sofia estava carregando uma tigela com lençóis lavados para pendurá-los no quintal. Nesse dia Sofia empurrou Clarice, que perdeu o equilíbrio e caiu da varanda. A pilha de lençóis molhados caiu da tigela bem em cima dela, e ela desmaiou depois de sentir uma dor horrível no fundo do estômago. Ela acordou já no hospital e Jonas estava sentado ao seu lado. "O que aconteceu comigo?" ela perguntou. "Está tudo bem agora", o marido disse com a voz trêmula. Jonas então falou algo que a deixou triste. Ela estava grávida, mas a queda fez perder o bebê, porém o médico disse que ela ainda poderia engravidar novamente. Jonas se inclinou e abraçou sua esposa. O casal foi para um apartamento alugado depois dela receber alta do hospital. Logo Clarice conseguiu um emprego em uma biblioteca local, mas ela só trabalhou lá por um curto período de tempo. Uma nova vida de casada calma e feliz havia chegado. Clarice engravidou novamente na hora planejada. Eles começaram a construir uma casa e quando a filha nasceu, a família de Jonas não morava mais com a mãe. Eles não aguentaram serem mandados e quando conseguiram empregos eles saíram de casa. Jonas e Clarice mantiveram contato com a mãe, a irmã e os irmãos. O nascimento da neta não amoleceu Eva de forma alguma. A mulher não pretendia ser babá dela, ela estava sempre confiante de que estava certa com o tratamento que havia dado à sua família. Clarice nunca precisou da sogra, ela teve ajuda suficiente de seus pais e cuidado e amor suficiente de seu marido. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!